Fala aí galera, meu nome é Renan, retornando aí à segunda parte do vídeo conexão de VBA com MySQL. Vamos então criar a tabela que vai receber os dados desse nosso formulário de clientes aqui, que é mais completo do que o primeiro que a gente viu, que era só para ilustrar a conexão e como você salvar os dados lá no banco de dados remoto. Então aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 campos. Então esses 13 campos a gente vai criar lá no nosso BD para que a gente possa salvar esses dados aqui da planilha. Então vamos lá no nosso MySQL, phpMyAdmin, e vamos criar uma nova tabela, que eu já tinha a tabela clientes que foi usada no vídeo anterior. Então vamos criar uma nova tabela aí chamada tabela clientes. Tabela clientes. Então aqui eu vou passar o vídeo bem rapidinho agora, que eu só vou criando os campos e nomeando para não ficar muito lento. Eu não quero que ninguém morra de tédio aí assistindo os vídeos. Então vai ser bem rapidinho aí, vou criando os campos e vai ficar bem rápido. Então aqui foi criado a tabela com os mesmos nomes que eu coloco aqui no comando que vai inserir dentro da tabela. Então os nomes dessas variáveis, os nomes das colunas, seria como se eu não estivesse nomeando cada coluna que vai receber os dados. Então esses nomes aqui tem que estar igual ao nome das colunas que eu estou criando aqui dentro do phpMyAdmin. Então eu caracterizo as variáveis aqui por tipo agora, e eu classifico e dou um tamanho para elas. Então aqui está a nossa tabela criada com os tipos já declarados. O ID vai ser a nossa chave primária e ele vai ser um campo aqui autoincremente, para que os valores sejam criados automaticamente nessa tabela. Aqui a gente só cria a tabela indo aqui no salvar. Essa tabela vai ser criada com o nome de tabela clientes, vai aparecer já para a gente aqui na nossa estrutura, que tem a clientes, e a tabela clientes aqui é a tabela que foi criada agora. É só a gente tem que mudar o modo de colação aqui, senão não vai aceitar os dados aí com acento, caracteres. Vamos editar aí para ver se a gente consegue mudar esse padrão aqui. Estando tudo configurado aqui, então, agora a gente salva com essas alterações já. Esse padrão de UTF-8 aqui é aquela questão que eu havia comentado, para que se eu colocar algum caractere com acento, cedilha, se ele tiver num padrão diferente aqui, ele não vai aceitar, ele vai colocar uma loucura aqui, vai dar um bug na tabela.
ficar uns caracteres todos malucos. Mas aqui dessa maneira agora ele aceita os caracteres, cedilha, traço, travessão, acento, crase, fica tudo certo. Então, nossa tabela está criada, vamos partir agora para a planilha lá para configurar para que ele acesse essa tabela clientes. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente vai pegar a questão do formulário. Eu já configurei aqui em modo off, troquei todos os campos onde eu utilizava a variável cliente, a tabela cliente, troquei pela tabela clientes, que a gente criou lá com os 13 campos. Então aqui é só a gente executar e a gente vai vendo aí nos próximos vídeos comando a comando aí, salvar, excluir, editar, puxar esses dados para a tabela. Aqui então, só para concluir o vídeo e salvar um registro aqui, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos acionar. Ele acessou o banco de dados, não trouxe nenhum resultado aqui na nossa listbox, porque não tem nenhum registro ainda adicionado. Vamos adicionar um registro aqui para a gente testar se ficou funcionando. Vamos lá ver no servidor se esse valor foi adicionado com sucesso lá no local, na nossa tabela criada. E aqui depois, nos próximos vídeos, é só entrar no detalhe aí de cada comando. Aqui depois também temos que adicionar dados, essa combo box que eu não fiz ainda esse código. Então tem coisas aí para frente que é para a gente ir aprendendo. Vamos inserir, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Então ele tem que dar a mensagem e vai ter que mostrar o valor já inserido aqui na nossa list. Ó. Já adicionou os dados no banco de dados, já adicionou esse valor para a nossa tabela, para a nossa listagem aqui nessa listagem, e já alterou um novo registro aqui para 2. Então aqui o que eu posso explicar aqui é o seguinte: o botão salvar é como a gente já viu o comando anterior ali no primeiro vídeo, só que eu declarei todas as variáveis, ok? Para todos os dados que eu tenho, para os meus 13 campos. Aqui a data, eu até coloquei a observação aqui no comentário, declarado como string mesmo, porque eu vou precisar tratar esses dados aqui para que ele entre no padrão correto da tabela, que ele tem que converter esse formato para entrada lá no banco de dados MySQL, que ele usa o padrão aí ISO 8601, que é o contrário do que a gente usa dia, mês e ano, e o padrão do MySQL é ano, mês e dia. Então eu preciso inverter esses dados aí. Então eu pego a data de nascimento que eu coloquei lá, pego essa variável que está nesse campo, e eu pego o ano dessa variável nascimento aqui, ó, eu vou pegar essa variável que está como string e vou aplicar o ano nela, a função ano, e eu extraio somente o ano e concateno aí com uma barra, pego essa mesma variável, extraio o mês dessa data, coloco a barra e o dia. Então eu converto em ano, mês e dia e lanço esse dado através da variável nascimento aqui dentro do nosso BD lá na internet. Então todos os outros dados eu faço isso. Quando eu tiver campo data, eu obrigatoriamente vou ter que fazer essa conversão para o formato do BD MySQL. E depois, quando eu for puxar esses dados, eu também puxo esses dados aí normalmente de lá. Então daí eu vou adicionar os dados usando o comando SQL insert dentro da tabela clientes, conforme explicado anteriormente, todas as variáveis que incorporaram os valores. Nos campos respectivos, aqui são os valores que ele vai adicionar ao campo. Ele vai desconectar o BD e vai dar mensagem de dados inseridos com sucesso, vai limpar todos os campos. Limpando todos os campos, por isso que ele retorna o valor 2 na minha caixa de texto ID e insere o registro na listbox, porque dentro da macro limpar campos, deixa eu localizar ela aqui, eu coloco para ele executar o initialize após limpar os campos. Então ele vai limpar todos os campos e vai executar a macro
que eu executo quando eu inicializo o formulário. Então ele já vai buscar esses dados novamente no meu banco de dados e vai trazer para minha list esses dados, os campos do ID, um nome, sobrenome e o telefone aqui para o BD. No próximo vídeo eu vou adicionar bastante dados nessa tabela e a gente vai fazer busca, retorno de dados, jogar os dados da list para dentro do formulário e aprender alguns conceitos aí sobre você travar o cursor, fazer uma consulta, apenas uma consulta de leitura de dados no BD para tornar mais rápido essas consultas, porque há um atraso, você vai perceber que ele é mais lento de trabalhar do que se você estivesse jogando os dados na própria planilha ou então num banco de dados em Access, justamente por ele ter que se conectar a um banco de dados remoto, ter que trazer esses dados para dentro do nosso formulário. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e espero vocês aí nos próximos vídeos. Até mais!